Oi, meu nome é Roberto Luiz, sou outro professor de raciocínio lógico de vocês e na aula passada com o Renan vimos proposições simples e compostas, como podem ser classificadas e os valores lógicos que elas podem assumir. Além disso, a gente não deu tanta ênfase ao operador lógico que aparece na proposição composta, mas ele é um elemento muito importante, por isso a aula de hoje é toda sobre operadores lógicos. Roda a vinheta. Então, como dito anteriormente, a aula de hoje é sobre operadores lógicos. Primeiro de tudo, temos que conceituá-los e saber no final da aula como utilizá-los, para que a gente possa praticar. Para a gente praticar, eu separei um simulador online que chama Tinkercad, mas no final da aula eu falo mais para vocês sobre ele. Agora vamos para o conceito. Então, o conceito de operadores lógicos são elementos presentes em todas as proposições compostas que têm como função estabelecer relação entre duas ou mais proposições simples presentes na proposição composta em evidência, que a gente está estudando no caso. Vou pegar um exemplo para você entender melhor. Esse vai ser o exemplo geral que a gente vai usar na nossa aula, vocês vão entender as variações. Então vamos ler. Não vi a atuação, mas pela nota que os juízes deram ao robô da equipe Alô Robótica, o robô seguiu a linha perfeitamente, cruzou a linha de chegada em 3 segundos. Note que precisa de mais alguma coisa para a gente entender o sentido das duas frases coloridas em questão. E exatamente o que falta, o operador lógico. O primeiro operador lógico que vamos estudar nessa aula é o operador de conjunção e. Porém, vamos estudar outros dois, que é o operador de conjunção, o operador de disjunção inclusiva e o operador condicional. Esse é o exemplo com o operador de conjunção. O robô seguiu a linha perfeitamente e cruzou a linha de chegada em 3 segundos. Note que a relação estabelecida por esse conectivo lógico é de adição, ou seja, ambas as sentenças coloridas têm que ser verdadeiras para que a sentença toda seja verdadeira. Agora vamos para a representação algébrica dessa frase. Como nas proposições simples, elas poderiam ser representadas por letras. Não é diferente nas proposições compostas. Elas podem ser representadas por letras. Olhe, o robô seguiu a linha perfeitamente, pode ser representado pela letra P, que eu escolhi, cruzou a linha de chegada em 3 segundos pela letra Q. Porém, o operador lógico não pode ser representado por qualquer letra ou qualquer símbolo, como as sentenças, que podem ser representadas por qualquer letra. Elas têm um símbolo próprio, esses operadores, que são acento circunflexo, V e setinha. Mas a gente vai ver por diante. E o operador lógico de conjunção é um acento circunflexo. Então a sentença completa fica P, acento circunflexo, Q. E a gente estuda essa representação algébrica porque já já a gente vai ver uma tabela verdade que exprime os valores lógicos que a proposição vai admitir, verdadeiro ou falso, a depender das sentenças simples que estão nela. Vamos lá. O robô seguiu a linha perfeitamente e cruzou a linha de chegada em 3 segundos. Essa é a tabela de verdade, P, Q, P, acento circunflexo Q, como a gente já falou anteriormente. Note que o único que torna ele verdadeiro é o primeiro estado, que é P verdadeiro, Q verdadeiro. Por quê? Porque esse é o sentido expresso por esse operador lógico. Qualquer um que tiver um dos casos ou os dois falso, estará falso. A gente separou 4 animações para você entender melhor essa tabela verdade. Vamos lá. Nessa primeira animação, note que o robô tanto segue a linha, tanto chega na linha de chegada em 3 segundos. Então, ele exerce a primeira linha da tabela verdade. Na segunda animação, ele não chega na linha de chegada em 3 segundos. Logo, ele admite o valor lógico da sentença falso. Nesta terceira linha, vemos que o robô não segue a linha, porém, ele consegue cruzar a linha de chegada em 3 segundos. Mas isso não adianta, pois ambas têm que ser verdadeiras. E neste último caso, logicamente, não vai ser verdadeiro, pois ele não está seguindo linha e também não chegou na linha de chegada no tempo correto.
então ele irá admitir o valor falso como o seu valor lógico. O segundo operador lógico que vamos ver nessa aula é o operador de disjunção inclusiva, que é o OU. O robô seguiu a linha perfeitamente ou cruzou a linha de chegada em 3 segundos. Vemos que aí já tem uma diferença no sentido dessa frase. Por quê? Porque ele exprime a ideia de pelo menos um. Pelo menos uma das sentenças tem que ser verdadeiras para que ela se torne verdadeira. Vamos lá. Representação algébrica, como sempre, P e Q em cada uma das frases coloridas. A primeira P, a segunda Q, e o operador lógico agora tem um novo símbolo, que é o V. Então a sentença completa fica P, V, Q, para o uso deste operador lógico de disjunção inclusiva, que é o OU. Agora vamos para os valores lógicos que eles podem admitir. Pelo contrário do outro operador lógico, esse só tem uma opção de ser falsa e o resto tudo verdadeiro. Por quê? O único que torna ele falso é aquele que nenhum dos dois acontece, pois se um acontecer, ele já é verdadeiro. Vamos às animações para você entender. Nessa primeira animação, note que ambas as coisas estão acontecendo, tanto seguindo linha, tanto cruzando a linha de chegada no tempo certo. Logo, ele irá ser considerado verdadeiro. Nessa segunda animação, note que ele segue a linha perfeitamente, mas o tempo ele erra. Mas isso não importa, porque a gente está usando o operador lógico OU. Então, se um dos dois tá certo. Então, ele é considerado verdadeiro. Nesta terceira animação, note que ele não segue a linha, porém ele chega no tempo correto, que é 3 segundos. Logo, ele é considerado verdadeiro, pois uma das sentenças é verdadeira. E, por fim, a quarta animação, que é ele não fazendo nenhuma das duas coisas, que torna a sentença inicial falsa, pois uma das duas tem que ser. Vamos lá para o terceiro, último e mais importante operador lógico dessa aula, que é o se então. Na próxima aula de programação, que sai amanhã, eles vão dar if else, que é basicamente você entender esse operador lógico aqui. Então presta atenção que a aula de amanhã vai ser moleza para vocês. Se o robô seguiu a linha perfeitamente, então cruzou a linha de chegada em 3 segundos. Note que a relação de sentido agora é condição-resultado. Qual é a condição? Se o robô seguiu a linha perfeitamente. E o resultado é ele cruzar a linha de chegada em 3 segundos. E é a única coisa que a gente pode concluir dessa frase. Se a condição acontecer, o resultado também irá acontecer. Vamos para a representação gráfica. Representação gráfica novamente P e Q para as frases simples. E o operador lógico condicional com a sua simbologia própria, que nesse caso é uma setinha. Então a sentença completa fica P, setinha, Q. Vamos para a tabela verdade deste último operador. Tome bastante cuidado com essa tabela, que é a mais difícil de interpretar, porque a gente não pode concluir o que irá acontecer se a condição não acontecer. Calma lá que vocês vão entender. Pronto. Apenas uma das coisas torna ela falsa, como vocês podem ver. Por quê? Porque vamos analisar primeiro a parte que o P é verdadeiro, que é a condição. Quando a condição acontece e o resultado também acontece, ela é verdadeira. Quando a condição acontece e o resultado não acontece, ou seja, se ele seguiu linha e não cruzou a linha de chegada em 3 segundos, vai ser falsa. Mas a gente não pode garantir o que vai acontecer caso a condição não aconteça. Então, caso o P seja falso, ela é automaticamente verdadeira, independente do que aconteça depois, porque a gente não pode garantir outra coisa além do que a condição fala. Condição acontece, resultado acontece. Se a condição não aconteceu, a gente não consegue presumir o que vai acontecer. Vamos às animações. Primeira animação, condição acontecendo, resultado acontecendo, verdadeiro. Primeira linha da tabela. Segunda linha da tabela, condição acontecendo e o resultado não acontecendo, temos uma proposição composta falsa. Porém, agora vamos às últimas duas animações, que são essa daí que está na tela
onde a condição não acontece e o resultado, que é ele chegar na linha de chegada em 3 segundos, acontece. Mas a frase inicial é verdadeira, pois a condição não aconteceu, então o resultado tanto faz. E na quarta e última animação deste operador lógico, temos que a condição não acontece, nem o resultado, mas ela continua sendo verdadeira, a inicial, pois a condição não aconteceu, então não tem como a gente presumir. Então, o conteúdo da aula acabou, porém a gente vai agora para um simulador e um circuitinho que eu preparei para vocês no Tinkercad. Vem comigo. Então, gente, esse é o circuito que eu preparei para a gente nessa aula, mas não precisa se atentar a essa parte do circuito aqui, que meu mouse está rodeando, porque essa parte aqui você vai aprender em eletrônica. Nesta aula de raciocínio lógico, eu quero apenas que vocês entendam a relação de sentido entre esses 4 elementos aqui. Esses dois aqui são chamados de push buttons e esses dois aqui de LEDs. Porém, a gente vai, só para vocês entenderem melhor, eles funcionam como interruptores, esses dois aqui, e esses dois de cima como lâmpadas, tá bom? Então vamos para o código. Fiz uma programação aqui em blocos, porque fica mais fácil de entender do que usar realmente a sintaxe do Arduino e tal. E fica mais fácil de explicar aqui na aula para vocês. Eu consegui mesclar o operador, os 3 operadores que a gente viu na aula, condicional, disjunção inclusiva e o de conjunção, nesta programação aqui. Vamos lá, vamos começar com o primeiro operador lógico já aparecendo. Se o ler pino digital 2 está representando este interruptor aqui. E se o pino digital 2 estiver ligado, ou seja, se o interruptor estiver ligado, ou o outro interruptor, aqui em roxo, estiver ligado, então, se então já fechou, ou já fechou, e agora vamos para o de conjunção, que é liga LED azul e LED laranja. Essa é a programação, e vocês lembram que no operador condicional, a gente citou que se a condição não acontecer, a gente não pode garantir que o resultado vai ou não acontecer, então ele continua verdadeiro. Porém, em programação é legal você colocar o que vai acontecer caso a condição não aconteça, porque você quer que tudo ocorra certinho. Então foi isso que eu fiz aqui nessa programação. Esse outro aqui é o else, no caso na programação, mas vocês vão ver amanhã na aula de programação, if else. E esse outro aqui garante que, caso os botões estejam desligados, desculpa, escrevi só botão, ele vai desligar os LEDs. O que não deixa de ser outra condição. Se tiver desligado, desliga os LEDs, entendeu? Bem suave, bem tranquilo. E agora vamos começar a simulação dessa programação nesse circuito. Note que a cada clique que eu dou, o LED acende, independente do interruptor que eu estou clicando. Isto é, a relação entre esses dois interruptores é a de disjunção. Quanto um, quanto o outro acende as lâmpadas. E a relação entre as duas lâmpadas é de adição, de conjunção. Tanto uma quanto a outra vai acender quando eu apertar o interruptor. Ambas têm que acender. Vamos ver? Último teste aqui. E é isso. A prática aí no Tinkercad. Além disso, temos um desafio na aula aí. E antes do desafio, eu queria agradecer a todo mundo que chegou aqui na aula e falar para você curtir, divulgar e deixar os comentários, o que é que você acha que a gente precisa melhorar e tal. E agora vamos para o desafio. Desafio bem fácil, um jogo online também, você pode fazer do seu celular e o link do desafio vai estar aqui na descrição e você vai precisar mandar um print para que eu veja que você conseguiu fazer o desafio, tranquilo? Nada demais, é só printar aí no seu celular, todo mundo consegue fazer isso. Vamos lá? Esse é o desafio. É um jogo online onde você tem que associar essas informações aqui a esse banco de dados aqui. E quando você concluir o banco de dados, o site mesmo vai falar: parabéns, você concluiu. Ele não vai te dar a resposta caso você não acerte, mas cada informação que você colocar, ele vai riscando aqui para você não se perder. Vamos lá, a primeira informação, só para vocês entenderem.
Na quarta posição está o homem que gosta de sinuca. Homem 4, esporte, sinuca. Tá vendo que já fica riscado para você ver que você já matou essa informação. Então, vamos lá. Todo mundo aí mandando print que conseguiu. Qualquer dúvida aí é só deixar nos comentários. Ah, não sei o que. Vou responder tranquilo. Então, um beijo, um abraço e essa foi a aula de hoje. Espero que vocês vejam a aula de amanhã de programação que você vai poder usar o conhecimento obtido nessa aula. Até mais. Um abraço.